A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 13h. E Miguel Videira, começamos este Jornal da Uma com a morte de Mário Zambojal, jornalista e escritor, que morreu aos 90 anos. Já lá vamos, antes a entrevista ao Ministro da Economia. Que esta manhã aqui na antena do Observador reiterou o diagnóstico ontem feito. Há atrasos na avaliação dos danos em casas, danos provocados pelo mau tempo, uma responsabilidade das câmaras municipais. A declaração suscitou críticas por parte de alguns autarcas, o caso dos presidentes de Câmara de Alcácer do Sal e Marinha Grande. Ora, o Ministro Manuel Castro Almeida não vê motivos para recuar no que disse. Eu diria que sim, se sentisse que tinha feito uma má avaliação, mas eu hoje repito-lhe a avaliação que fiz ontem. Eu entendi que tínhamos que respeitar a posição daquelas pessoas que foram afetadas por aqueles vendavais, sobretudo ali na região de Leiria, e há milhares de pessoas que pediram apoio ao Estado para recuperar as suas casas. O Estado garantiu esse apoio e o apoio não está a chegar às mãos das pessoas. O dinheiro não está a chegar-lhes às mãos. E era preciso dar uma palavra de explicação a essas pessoas, é preciso sermos transparentes com o que está a acontecer. É o que diz o Ministro da Economia. Foi convidado às manhãs 360 da Rádio Observador. Este foi o tema da conversa que os representantes da Comunidade Intermunicipal de Leiria tiveram há pouco com o Presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar Branco. Reunião que terminou há instantes. Rumamos até ao Parlamento, ao encontro do jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, os autarcas da região de Leiria reconhecem as dificuldades para concluir o processo de avaliação de danos, mas salientam que não foram as autarquias que definiram as regras. Sim, e por isso estes processos levam tempo. Por mais rápido que o Governo queira ser na entrega dos apoios, é preciso garantir que o dinheiro público não vai ser desbaratado. Foi essa a conclusão do Presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, Jorge Vala, também Presidente da Autarquia de Porto de Mós, ele que esteve esta manhã e estará ainda durante a tarde na Assembleia da República, juntamente com Gonçalo Lopes, o autarca de Leiria, e também com Pedro Pimpão, de Pombal, e Presidente da Associação Nacional de Municípios. Estiveram reunidos primeiro com o PSD, depois com Aguiar Branco. Ainda durante este final de manhã e início de tarde vão estar também com o grupo parlamentar do PS e do Chega. Mas vamos às conclusões. Essa no que diz respeito à fiscalização dos pedidos que estão a ser feitos. Jorge Vala lamenta que existam pessoas a tentar aproveitar-se destes apoios para ganhar mais dinheiro do que aquilo que merecem. Abraçámos esse desígnio sem sequer sermos consultados, mas abraçámos o desígnio. Mas não fomos nós que criámos as regras, não fomos nós que definimos que até 5.000 euros se pagava tudo a troco de uma fotografia em apenas 3 dias, e aquilo que os autarcas entendem é que se a competência é nossa, o rigor tem que ser nosso. Nós temos 2 números de contribuintes que vivem na mesma casa e que fizeram pedidos autónomos, por exemplo. E são as câmaras que estão a detectar essa irregularidade. E, portanto, se fossem pagas todas as candidaturas que foram feitas, provavelmente estaríamos a desbaratar dinheiro público. O desabafo e a ilustração de Jorge Vala, Presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, a dizer que se as regras são estas e se compete às autarquias fiscalizar, então essa fiscalização vai ser mesmo feita, reconhecendo que faltam técnicos, mas que existe um esforço de várias estruturas com parcerias com as ordens dos arquitetos e dos engenheiros para colocar mais técnicos no terreno. Por isso, perante as palavras de Castro Almeida, que disse que os apoios não estavam a ser pagos por demora na fiscalização, os autarcas contrapõem utilizando a mesma expressão que o Ministro também usou. O Governo tem a sua opinião, os autarcas foram agilíssimos a responder, os autarcas estiveram desde a primeira hora, em algumas circunstâncias, 24 horas por dia no terreno. Ainda hoje estamos no terreno porque fomos eleitos para isso, fomos eleitos para estar no terreno, conhecemos bem a realidade da tragédia que temos, da devastação que aconteceu na região de Leiria, e continuamos a estar permanentemente no terreno à procura de resolver aquilo que para nós é fundamental, que é o problema das pessoas.
Jorge Vala, com outros autarcas da região de Leiria, depois do encontro com José Pedro Aguiar Branco, convidaram o Presidente da Assembleia da República a visitar o distrito de Leiria, a dedicar um dia ao distrito, convite que terá sido aceito por Aguiar Branco. Os autarcas vão ainda reunir com o Partido Socialista e com o Chega, depois também de terem reunido com o PSD para darem também indicações sobre a construção do PTRR, o Programa de Recuperação das Zonas Afetadas. Miguel Viterbo Dias com as conclusões deste encontro que juntou representantes da Comunidade Intermunicipal de Leiria e o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, com esta nota deixada pelos autarcas. Não foram as autarquias da região centro do país que definiram as regras para o pagamento dos apoios a quem viu as casas destruídas pelo mau tempo. E Miguel, o município de Leiria já fechou as contas aos prejuízos. Sim, 1.000 milhões de euros, 243 são relativos a danos a infraestruturas públicas. O Presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, também reagiu às críticas do Ministro da Economia numa conferência de imprensa que decorreu, João Gama, num dos edifícios mais danificados pela passagem da depressão. Cristine. Entre árvores cerradas e com o Castelo de Leiria como pano de fundo, Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal, detalhou os milhões de prejuízos em todo o concelho. Nós tem a ver com o peso do prejuízo nas habitações e com o peso do prejuízo na economia. Podemos estar a falar de um prejuízo só no concelho de Leiria na ordem de 1.000 milhões de euros. Destes 1.000 milhões, 243 são de prejuízos de edifícios públicos e municipais, mas o dinheiro do Governo ainda não chegou. Não, neste momento ainda não chegou dinheiro nenhum do Estado português à autarquia. Espero, já estou à espera há bastante tempo, mas espero que seja para breve. Por isso, a Câmara de Leiria admite ir ao mercado contrair dívida para ajudar a pagar a reconstrução. O autarca, eleito pelo Partido Socialista, aproveitou para responder às críticas de Manuel Castro Almeida. Eu acho que ele não está informado, como disse, e acho que para falar com propriedade sobre estas matérias só quem está no terreno, não é? E de explicar porque é que há apoios que tardam em chegar à população. Temos candidaturas de casas, foram feitas 2 vezes, uma pelo marido, outra pela mulher. Imaginem que a gente tivesse pago as 2 candidaturas só olhando para as fotografias e não cruzando os nomes. Dizem assim, isto é burocracia? É. Mas é rigor. Justificações dadas e prejuízos contados, Gonçalo Lopes pede uma reconstrução de Leiria a pensar no futuro que deixe o concelho à prova de novas catástrofes ambientais. João Gama, que acompanhou esta conferência de imprensa, o Castelo de Leiria vai precisar de obras de restauração no valor de 10 milhões de euros. 1h07. Mudamos agora de tema. Miguel, falamos das negociações em torno das alterações ao Código do Trabalho, tema abordado pela Presidente da Iniciativa Liberal, que visitou esta manhã a Futurália, a Feira do Ensino. Mariana Leitão diz que a negociação é importante, um acordo com os parceiros sociais é desejável, sim, mas... Disse que é importante que haja um acordo, é importante que haja negociações da concertação social. Agora, isso não pode, ao fim de inúmeras reuniões que não se consegue chegar a um consenso, não há um acordo, isso não pode impedir o Governo de continuar a prosseguir os seus objetivos, nomeadamente apresentando a proposta à Assembleia da República. Mariana Leitão, Presidente da Iniciativa Liberal, a importância da negociação é importante sim, mas o Governo e a Assembleia da República não podem ficar impedidos de decidir caso não haja um entendimento. Declarações de Mariana Leitão na passagem pela FIL, por onde passou também esta manhã Paulo Raimundo. O secretário-geral do PCP acusou o Primeiro-Ministro de ofender a CGTP ao colar a intersindical ao Chega. O Primeiro-Ministro tem-nos, conforme o tempo vai avançando, vai tendo umas tiradas cada vez mais infelizes, não é? E, portanto, eu não sei se isso era um objetivo de ofensa à CGTP. Se o objetivo era esse, conseguiu. Porque nós estamos a falar do quê? Estamos a falar daquela força política que há 3 meses atrás dizia que os sindicatos não valiam nada, que os direitos dos trabalhadores, a lei era muito rígida e por aí fora, e depois mudou, virou o bico ao prego de um dia para o outro, depois do quê? Depois da resposta desses trabalhadores e desses sindicatos, foi a greve geral. O Sr. Primeiro-Ministro está a contar com o Chega. As críticas de Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, foi tema também abordado há pouco por José Luís Carneiro, secretário-geral do PS. Haveremos de o escutar na edição das 14h. E Miguel morreu, escritor e jornalista Mário Zambojal. Tinha 90 anos, a informação avançada pela RTP, confirmada pelo Observador. Mário Zambojal tem uma carreira literária de mais de 40 anos. É autor de A Crónica dos Bons Malandros, um romance publicado em 1980, romance de grande sucesso, que foi adaptado para cinema 4 anos depois pela mão do realizador Fernando Lopes. Contava no elenco com o ator Virgílio Castelo, que há 1 hora, aqui na antena do Observador, recordou assim Mário Zambojal. Eu acho que o Mário
não gostaria que nós ficássemos tristes com a sua morte. A memória que eu tenho dele é a memória de uma pessoa sempre muito bem disposta e sempre a tentar descomplicar aquilo que era mais difícil. E guardo a memória de alguém sempre muito solidário, também preocupado com as carreiras dos mais novos e sempre com uma palavra de incentivo e sempre sem qualquer espécie de crítica ou de indicação de caminho. As memórias de Virgílio Castelo. Falámos também há pouco com Joaquim Rita, jornalista, cruzou-se com Mário Zambojal no jornal A Bola. Recorda um benfiquista dos Sete Costados. Sendo um benfiquista dos Sete Costados, nunca o escondeu. No entanto, quando tinha que criticar ou tinha que observar ou tinha que analisar as coisas do Benfica, ele conseguia fugir de dentro da sua carapaça de benfiquista para ser frio, para ser realista e para ser verdadeiro na análise. Este é um dos aspectos dos grandes jornalistas e Mário Zambojal foi claramente um enormíssimo jornalista. Mário Zambojal morreu hoje aos 90 anos. E assim termina o Jornal da Uma.